Paulo se via como um homem arrancado pelas suas raízes desse século, dessa era perversa. Quando Paulo abre a Epístola de Gálatas, ele fala da maneira como que Deus nos desarraigou desta era perversa. Essa palavra, nós vimos na semana passada, aponta para um gesto de Deus, um gesto divino, de nos arrancar como alguém que arranca uma planta pelas raízes. E então, Paulo se vê como alguém que foi arrancado desse mundo. Ao mesmo tempo, ele compreendia que somente o gracioso e forte braço do Senhor poderia ter operado um milagre tão poderoso, que transformou a sua vida de modo tão profundo que ele jamais seria o mesmo. O evangelho que Paulo está pregando é o evangelho que, primeiro, despedaçou todo o orgulho, despedaçou toda a religiosidade de um sábio, de um fariseu, um homem profundamente zeloso, Saulo de Tarso. Essa porção é vista por muitos estudiosos como uma porção autobiográfica dentro da Epístola de Gálatas, porque Paulo começa a falar da sua própria história. Por isso, o verso de número 10 começa com uma pergunta aos seus leitores, aos Gálatas, a respeito da própria idoneidade do apóstolo Paulo, a respeito da própria identidade de Paulo. O verso de número 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo vai olhar para os seus dias passados, ainda chamado de Saulo, Saulo de Tarso, como um fariseu zeloso. E esse homem, antes de encontrar-se com Cristo, pensava sobre si mesmo que era um servo de Yahvé. Ele pensava que era servo do Senhor. E isso deve nos chamar a atenção, porque Saulo de Tarso era um homem devoto à sua religião. Ele conhecia a Torá. Ele era um profundo estudioso das Escrituras. Provavelmente, Saulo de Tarso conhecia o Antigo Testamento muito melhor do que qualquer um de nós aqui nessa noite. Ele era alguém que sabia todas as orações que os judeus precisavam fazer. Saulo de Tarso era um guardião da Torá. Ele era um cumpridor da lei de Moisés. Só que esse homem, tão cheio de conhecimento a respeito da sua própria religião, era um homem pobre e miserável. Saulo não sabia que a sua própria religiosidade havia cegado os seus olhos, que a sua obstinação havia feito ele mesmo se perder do próprio Deus. Saulo de Tarso, embora um homem cheio de conhecimento, sendo alguém até reconhecido dentro da sua própria religião, porque Saulo de Tarso era um fariseu, ou seja, para ser um fariseu, ele precisava de fato ter determinados tipos de conhecimento. Não era qualquer pessoa que se apresentaria como um fariseu. E nós já vimos aqui no texto que, dentre aqueles que eram da sua idade, Saulo de Tarso era alguém que se destacava. Mas mesmo com todas essas qualidades, os seus olhos estavam cheios de escamas. Saulo de Tarso estava com a sua visão completamente obscurecida. Verdadeiramente, não havia esperanças para Saulo se ele dependesse apenas do seu zelo e do seu conhecimento. Mas no caminho de Damasco, um encontro com a esperança mudou a sorte daquele homem, mudou a história daquele homem. No caminho de Damasco, a esperança se revelou a um fariseu, a um homem improvável. E eu creio que Jesus continua se revelando graciosamente a improváveis. Ele continua se revelando àqueles que se aproximam dele com o seu coração rendido em contrição. E Saulo descobriria que ser um servo de Yahvé não era ser um cumpridor da Torá. Após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo entenderia que ser um servo de Yahvé era se tornar um servo de Jesus Cristo. E é isso que ele mesmo já diz no verso de número 10. Se você olhar o final do verso de número 10, ele diz: se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aqui é literalmente
escravo de Cristo. Quando os olhos do coração de Saulo foram iluminados pela graça, algo foi estartado dentro da alma daquele homem. Ele nunca mais seria o mesmo. Sabe, é como que se ele pudesse contemplar o modo como que Deus o arrancou pelas suas raízes. É como que se Saulo pudesse ver as suas raízes sendo sacudidas e a terra se desprendendo das raízes. Você já viu como acontece com uma planta quando você arranca ela pelas raízes e ainda tem um pouco de terra agarrado nela? E aí você começa a sacudir e a terra começa a se desprender. Entenda que no caminho de Damasco, Saulo estava sendo completamente sacudido pela graça de Deus. Ele estava vendo a sua vida sendo completamente transformada. Não somente a sua vida, mas tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele cria, estava desmoronando. Deus estava desfazendo Saulo de Tarso no caminho de Damasco, porque a partir daquele momento ele nunca mais seria o mesmo. Esse é o poder da graça de Deus em nós e através de nós. No caminho de Damasco, um milagre aconteceu. Saulo de Tarso reconheceria que Jesus Cristo, o Messias crucificado, ele é o Senhor. Por isso ele diz: não estou aqui para agradar homens, porque se assim eu fizesse, eu não seria servo de Cristo. Eu não seria escravo de Cristo. E há algo muito importante que precisamos considerar aqui nessa noite. Porque o mundo espiritual é baseado em senhorios. O que você está querendo dizer com isso, Zeca? Não existe neutralidade. Não há como dizer, estou em cima do muro. Não estou dentro da igreja, mas eu não sirvo ao diabo. Talvez essa seja uma das mentiras mais letais que o inimigo tem semeado no coração de muitas pessoas. Entenda que no Antigo Testamento, e nós vimos isso aqui dentro do livro de Levítico, um israelita não poderia fazer outro israelita como escravo. Mas por quê? A razão era teológica. Porque o povo de Israel, uma vez que foi arrancado da servidão egípcia, da servidão do Egito, o Senhor traz a nação de Israel e revela uma identidade para esse povo. Agora vocês são meus servos. Ou seja, o que aconteceu foi uma transição de senhorios. O povo deixou de ser escravo do Egito para se tornarem escravos de Deus. Deixaram de ser servos de Faraó para servirem ao Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Não existe neutralidade. Quando olhamos para a nossa realidade, o mundo espiritual também está se movendo sobre as nossas vidas. Porque Colossenses 1,13 diz que ele nos arrancou do império das trevas, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Antes, nós estávamos debaixo do governo das trevas. Nós estávamos enraizados neste mundo. Mas então, com o braço forte, o Senhor nos arrancou desse lugar. Ele mudou a nossa realidade. Isso quer dizer que, a partir de então, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, governa sobre as nossas vidas. Isso tem uma implicação direta na nossa identidade. Quando dizemos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos aqui para servi-lo. Então, quando nós encontramos Paulo declarando que, uma vez arrancado desse mundo, ele não está aqui para agradar a homens, ele está aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo. E isso é uma mudança de paradigmas poderosa na mente de Paulo, porque até então, Saulo de Tarso, o fariseu, só entendia que existia um único Senhor, Jeová, e o Cristo era um herege, que eles haviam crucificado em Jerusalém, até que no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto aparece a Saulo de Tarso. Isso muda a história desse homem. É exatamente nesse ponto decisivo, Paulo entende que não é possível agradar a dois senhores. E isso está completamente alinhado com os ensinos de Jesus. Quando Jesus fala no Sermão do Monte a respeito das riquezas, do amor ao dinheiro, ele até personifica esse espírito, Mamon. Jesus diz de maneira muito clara: não é possível agradar a dois senhores.
Paulo está dizendo algo semelhante aqui em Gálatas. Se Paulo estivesse procurando o favor dos homens, se Paulo estivesse procurando agradar os homens, ele não estaria buscando o favor de Deus. Por isso ele faz essa pergunta: por acaso, porventura, eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ele é servo de Cristo. Ele não está ali para agradar aos Gálatas. Ele não está ali para apresentar um evangelho a fim de ganhar o coração dos Gálatas, até mesmo porque ele entende que o coração dos Gálatas pertence ao Senhor Jesus Cristo. O nosso coração pertence ao Senhor. Paulo está dizendo que se ele estivesse tentando agradar aos homens, o seu próprio evangelho seria um engano. O seu próprio evangelho seria uma mentira, porque ele estaria pregando sobre um senhorio, mas procurando agradar os homens. Na verdade, ele estava tentando agradar a dois senhores, isso é impossível. Então, Paulo está dizendo de maneira clara e direta: o meu objetivo aqui não é agradar a vocês. Eu vim aqui para agradar a Deus. Eu vim para anunciar um evangelho em que o Cristo ressurreto é o nosso Senhor e Ele governa sobre as nossas vidas. Isso é uma realidade espiritual liberada sobre nós. Paulo se via como um escravo de Cristo. Ele não era mais escravo desse mundo. Ele não era mais servo desse tempo caído, desse mundo quebrado. A falta de temor do Senhor pode levar muitos a esse lugar de engano. Nós podemos ver, por exemplo, o que significa a falta de temor na vida de um homem quando olhamos para Saul. Saul teve uma preocupação a respeito do que o povo iria dizer ao seu respeito. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 15, olhe o verso de número 24. Após a desobediência de Saul, ele vai dizer a Samuel qual foi a sua motivação, o que lhe inquietou. 1 Samuel 15, 24 diz: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Mas por que, Saul? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A preocupação de Saul estava baseada na voz dos homens. A preocupação de Saul era agradar ao povo. O que os homens vão dizer ao meu respeito? Saul não soube esperar em Deus. Isso provocou algo terrível na vida de Saul, custou muito caro, porque a partir desse momento, Saul viveria debaixo da rejeição do próprio Deus. Assim, a firmeza de Paulo em agradar a Deus destitui automaticamente qualquer sugestão de agradar aos homens. Isso é vital. Sabe, quando alguém está falando, sempre há um desejo de que as pessoas ouçam o que ele está dizendo e que as pessoas se agradem disso. E parece ser um paradoxo, mas eu preciso estar aqui nessa noite, declarar a palavra de Deus, e a minha maior preocupação não é se vocês vão se agradar daquilo que eu estou pregando, daquilo que está sendo ensinado nessa noite, mas se o Senhor está se agradando daquilo que está sendo declarado. E isso nos confronta. Isso nos coloca em um lugar, numa posição de vulnerabilidade, porque muitas pessoas estão se levantando com evangelhos alternativos, evangelhos que acariciam o coração dos homens, evangelhos que estão levando pessoas para o engano, para a morte, para a destruição. E talvez eu poderia dizer aqui, como Paulo disse, nem sequer, na verdade, isso é um evangelho, porque está levando pessoas para a destruição. O evangelho de Cristo, pregado por Paulo, é um evangelho de cruz. Isso é claro na maneira como o próprio apóstolo diz na epístola aos Gálatas, no capítulo de número 2, no verso de número 19. A parte B desse versículo, ele diz: Eu estou crucificado com Cristo. Entenda que o evangelho é um evangelho de renúncia. O evangelho é um evangelho de cruz, é um evangelho que nos confronta. Então, se eu estou crucificado com Cristo, ele segue no versículo 20, a parte A: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que isso seja uma verdade espiritual sobre as nossas vidas, que venhamos viver esse evangelho onde nós estamos
todos os dias das nossas vidas crucificados com Cristo, porque se isso for real na tua jornada, Cristo vive através de você, Ele se manifesta através de você. Então o evangelho de Paulo não é um evangelho para agradar homens, ele não está tentando barganhar para que as pessoas gostassem dele, sabe? Para que as pessoas olhassem para Paulo e dissessem: uau, como você é legal, Paulo. Não, Paulo tem uma palavra: Cristo, o Cristo crucificado. E agora não mais vivo eu, porque a minha vida também está crucificada juntamente com Cristo. Nossas vidas estão escondidas nele, e é então nesse lugar onde há cruz e há morte, meu irmão, eu posso declarar com toda a minha convicção nessa noite, também existe ressurreição. Onde há morte, em Cristo há ressurreição. Esse é o ponto de Paulo. Nós vimos na semana passada que o evangelho de Cristo estava sendo pervertido por alguns. Paulo precisa entrar em defesa não do seu próprio nome ou da sua própria função de apóstolo. Paulo entende que a mensagem é mais importante do que ele. O que faz Paulo defender o seu apostolado é porque o seu próprio apostolado era uma evidência do que Deus havia feito através da sua vida. A transformação que aconteceu no caminho de Damasco. Se você olhar aí em Gálatas 1, os versos 11 e 12 dizem: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que está causando inquietação entre os Gálatas era alguma tentativa de perversão do evangelho de Cristo que foi pregado por Paulo. Alguns estavam, de alguma forma, tentando deturpar, acrescentar alguns ensinos ao ensino de Paulo, aquilo que Paulo havia pregado. E Paulo precisa apresentar uma defesa. Paulo precisa entrar de maneira incisiva, não por causa dos seus próprios ideais, não por causa do seu próprio nome, não por causa da sua própria posição, mas por causa do evangelho que transformou a sua vida. Meu irmão, quando nós caminhamos vivendo o evangelho, nós caminhamos de modo digno de Cristo, e isso testemunha em relação ao próprio evangelho. Por isso o seu testemunho é tão importante, porque você caminha debaixo de uma palavra de transformação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você faz parte de uma nova era, você faz parte de uma nova criação. A maneira como você vive deve revelar essa verdade espiritual. Então o seu testemunho é fundamental, porque o seu testemunho aponta para você? Não, aponta para o evangelho de Cristo que te transformou. Agora, se a sua conduta é desalinhada com as realidades celestiais, é como que se você estivesse dizendo algo, a tua conduta incompatível com essas palavras, com essas verdades, e quem está de fora não consegue entender, porque essa incompatibilidade cria um choque, um atrito, porque são realidades distintas, mas que em nome de Jesus, o evangelho de Cristo que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus, possa ser manifesto na sua vida de maneira poderosa, para que conheçam a Cristo através de você. Na maneira como você vive, eu quero dizer que na tua vida, porque a nossa vida está conectada, melhor, a nossa vida está unida com Cristo. Meu irmão, isso é muito poderoso. Nós somos um com Ele. Ele é a cabeça e a sua igreja é o corpo. O evangelho que Paulo está anunciando, o evangelho que nós estamos pregando aqui nessa noite, não é um evangelho produzido pelo homem, não era um produto humano. Paulo não estava pregando uma mensagem que foi produzida por meio de reflexão da sua própria vida. O evangelho de Cristo não é um evangelho produzido por alguém que olha para o seu passado e começa a refletir nos seus erros e nos seus acertos e então decide mudar. Não. O evangelho de Cristo é um escândalo, porque é o próprio Deus vindo até a humanidade. É o próprio Deus que sai do seu trono de glória para ser pendurado numa cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância.
Então não é um produto da nossa reflexão, da nossa capacidade de olharmos para a nossa vida passada, a nossa história, e então produzirmos algum tipo de mudança, não. É uma intervenção do céu sobre você, meu irmão. O Evangelho de Cristo não é produzido por lógica ou por pensamentos próprios, não. O Evangelho não é uma invenção humana. O Evangelho é poder de Deus vindo aos homens. É esse Evangelho que nos transformou. E o que é mais extraordinário é que Paulo está dizendo: esse Evangelho eu não recebi e nem aprendi de homem algum. O que Paulo está dizendo? Nós estamos ouvindo as palavras de um fariseu, um homem perdido dentro da sua religiosidade, que em algum momento da sua vida foi completamente atingido pela graça de Deus no caminho de Damasco. Essa mesma graça nos atingiu. Meu irmão, quando você olha para o teu passado, como você se sente ao ter sido aceito na presença do Senhor? Você foi atingida pela graça do Senhor. Em algum momento, todos nós fomos encontrados por Ele. Eu posso dizer que todos nós temos o nosso caminho de Damasco. Então, qual é a fonte do Evangelho de Paulo? O Evangelho anunciado por Paulo. Ele o recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo. Sim, o Cristo ressurreto. Sabe, e a construção em grego aqui é muito relevante, porque diz que é uma revelação não de posse, no sentido de que essa revelação apenas pertence a Jesus Cristo. Mas a construção em grego aqui nos permite dizer que o Cristo é o objeto que está sendo revelado. Faz sentido para vocês? Porque alguém pode pensar, revelação de Jesus Cristo. Essa revelação pertence a Jesus Cristo, um sentido de posse. Mas essa revelação também pode ter um sentido objetivo. Como, Zeca? Jesus Cristo é o objeto ou a pessoa que está sendo revelada. Como nós vemos na abertura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse começa exatamente dessa forma. Revelação de Jesus Cristo. Cristo está sendo revelado no livro de Apocalipse. Aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu recebi esse evangelho à medida que o Cristo foi revelado a mim. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque um dia o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E então o Cristo foi revelado aos nossos corações. O Cristo foi revelado à nossa alma. Paulo está dizendo, Deus Pai, Ele é o revelador, e Jesus Cristo foi revelado ao meu coração, ao mais improvável dos homens. E eu vou te dizer que esse é o efeito do Evangelho sobre nossas vidas. Ou você acha que nós somos mais prováveis do que alguém que está lá fora agora, nesse momento? Ou você acha que você ou eu somos mais prováveis do que alguém que está na boca de fumo nesse momento? Meu irmão, nós éramos improváveis. Se estamos aqui nessa noite, é graça, superabundante graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está dizendo, foi a revelação do Cristo que atingiu todo o meu ser. E então eu nunca mais fui o mesmo. Quando o Evangelho nos atinge dessa maneira, sinceramente, hoje, quando eu fazia as minhas anotações para estarmos aqui nessa noite, a pergunta que vinha ao meu coração era, Senhor, por que eu? Você é capaz de fazer essa pergunta hoje? Ou estamos nos considerando como merecedores da graça que recebemos? Por que eu? Pergunte isso para você mesmo. O que havia em nós para que pudéssemos ter recebido tão grande amor? O Pai nos amou. Você é amado por Deus, e é essa a única razão, porque o amor de Deus não se manifesta sobre nós baseado em nossas próprias capacidades. O amor de Deus se revela sobre nós mediante a revelação da graça que foi derramada na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Então Saulo de Tarso
foi atingido por essa graça. E esse entendimento de revelação é completamente alinhado com os ensinos de Jesus. Se você abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 44 e 45, olha o que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Foi exatamente o que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Na revelação do Cristo ressurreto, o Evangelho foi dado a Paulo. O Evangelho e o Cristo ressurreto são elementos inseparáveis. Entenda que ambos foram revelados no mesmo momento para Paulo. E então, pregar o Evangelho é pregar o Cristo. Por isso que muitas vezes pessoas tentam desfazer o cristianismo. Até dizem, não, nós cremos em Deus, mas tentam tirar o nome de Jesus da equação. Meu irmão, eu vou te dizer, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem ressurreição. Não existe evangelho sem o nome de Jesus Cristo, porque é esse nome que está sobre todo o nome. Nós pregamos o evangelho e pregamos o Cristo crucificado e ressurreto, mas que agora está assentado à destra de Deus. E há mais uma coisa que precisa de ser dita: esse Cristo que ressuscitou e está à destra do Pai, ele voltará, ele está voltando. É o Espírito Santo que trabalha em nós, revelando, mostrando aos nossos corações, trazendo aos nossos corações. Eu gosto muito da maneira como Paulo escreve aos Efésios, iluminando os olhos dos nossos corações. E então podemos compreender a grandeza do nosso chamado nele. Esse é o evangelho de Paulo. Não é um evangelho para agradar homens. É um evangelho em que Paulo entende que ele é servo de Cristo. Um evangelho que foi revelado a ele, foi dado a ele no caminho de Damasco. Como eu disse, essa sessão é uma sessão autobiográfica. Olha aí na tua Bíblia, Gálatas 1, verso 13 e 14. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Como eu disse, essa sessão de Gálatas é uma sessão autobiográfica. Paulo olha para a sua história, Paulo mergulha na sua vida, nas suas experiências, em detalhes que antecedem até mesmo o seu encontro com Cristo. Os Gálatas até pareciam conhecer um pouco dessa história pelo que nós vemos aqui na epístola. Parece que quando Paulo esteve na região da Galácia do Sul, ele anunciou o evangelho, mas ele também teve a oportunidade de falar um pouco da sua própria história, da sua própria vida, da maneira como o evangelho impactou a sua jornada de uma maneira tão profunda que agora Saulo de Tarso é Paulo, o pregador do evangelho. E aí é até importante a gente fazer também uma consideração, porque a gente está lendo aqui uma palavra que talvez seja muito forte na mente moderna, o conceito de judaísmo. Entenda que quando Paulo fala aqui de judaísmo, ele está falando de algo com um contorno um pouco diferente da concepção que nós temos hoje a respeito de judaísmo ou de uma religião. Em Gálatas, o judaísmo não era uma religião como dizemos hoje, o cristianismo ou o catolicismo. O judaísmo, nos dias de Paulo, compreendia-se em um estilo de vida judaico. Entenda isso. Não estamos falando de uma religião apenas. Nós estamos falando de um modo de viver. E isso fica muito claro para a gente quando lembramos do que vimos no livro de Levítico. Porque a lei de Moisés trazia implicações diretas no cotidiano do povo, o que eles comeriam, o que eles vestiriam, a maneira como eles organizavam os seus calendários. Ou seja, o judaísmo não era apenas uma religião, mas isso também implicava num modo de viver, num estilo de vida. Quando Paulo fala sobre esse estilo de vida,
ele diz, a respeito disso, eu era extremamente zeloso. Ele fala do seu zelo em relação às tradições dos seus antepassados. Como Paulo, de uma maneira tão intensa em seu zelo, se tornou um perseguidor da igreja. Mas não um simples perseguidor. Ele devastava a igreja. Por onde ele passasse. Saulo de Tarso era um homem temido. Um homem com seu coração completamente lançado ao zelo pelo judaísmo. E aí duas expressões aqui nesse versículo me chamam muita atenção e reforçam o que a gente está dizendo aqui. Quando a gente vê aqui a palavra sobremaneira perseguia, essa expressão sobremaneira, no grego, é hiperbolé. Essa palavra vai gerar o que nós temos no português de hipérbole, que é uma figura de linguagem que denota um exagero exacerbado, desmedido. O que Paulo está dizendo? Eu era tão zeloso que eu me tornei um perseguidor, mas um perseguidor desmedido, sem controle. Eu era completamente cego na perseguição da igreja, a ponto de devastar a igreja por onde ele passasse. Quando a gente fala do estilo de vida judaico, e aí a gente está falando do sinédrio, a gente está falando de um tribunal. Então, os fariseus faziam parte de clãs que estavam diretamente conectados a esse sinédrio. E esses sinédrios, em seus julgamentos, decretavam vida ou morte, apedrejamentos. Nós podemos ver o exemplo de Estevão, nós podemos ver o exemplo do próprio Cristo. Mas só que o que Paulo está dizendo é que ele nem era como os outros fariseus. Ele era alguém completamente cego em seu zelo. E entenda que Paulo, ao se mover dessa forma, ele fazia isso com a ideia de que ele estava servindo ao Senhor, que ele estava sendo fiel à Torá, que ele estava sendo fiel à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés trazia, se alguém blasfemasse, fosse um blasfemo, ele precisaria ser apedrejado. Então, na ideia de Saulo de Tarso, eu estou cumprindo a Torá. Eu estou sendo fiel ao Senhor. Eu estou sendo zeloso. Só que Saulo, em seu próprio zelo, se tornou cego. E por isso ele caminhava dessa maneira, perseguindo a igreja sem medida, devastando a igreja. Mas há uma outra expressão aqui que mostra o impacto de como Paulo via isso. Porque o texto diz que ele perseguia a igreja de Deus. E a igreja de Deus, em grego, é Ecclesia Tuteu. Essa expressão é literalmente a Assembleia de Deus. Não a denominação, mas a igreja universal. Quando olhamos para o Antigo Testamento, apenas o povo de Israel era chamado dessa forma. Agora, o que Paulo está dizendo? Em seu próprio zelo, na sua cegueira, ele se tornou um perseguidor do próprio povo de Deus. Isso fez com que Paulo pudesse ser sacudido. A gente vê Paulo falando do seu passado e ele diz, olha, eu era um homem miserável. Eu era um homem perdido no meu próprio coração, na minha própria religiosidade. Ele está dizendo, olha, e quando eu sou comparado com os outros da minha idade, eu me avantajava. Mas agora eu entendo o que de fato eu fazia. Eu me tornei um perseguidor do próprio povo de Deus. Eu achava que estava perseguindo a igreja como se eu estivesse perseguindo a hereges, mas eu estava perseguindo o próprio povo do Senhor. Eu estava perseguindo o povo da promessa. Tanto que quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, então o seu mundo desaba. E ele percebe que ele não estava apenas perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Deus. Porque o que ele ouve de Jesus no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo, naquele momento, é completamente despedaçado. Ele se tornou um perseguidor do próprio Senhor. E aqui, meu irmão, há uma nota de esperança para todos nós. E revela como nós estamos guardados. Porque quando você é perseguido por amor ao Evangelho, não estão perseguindo a você,
estão perseguindo o próprio Cristo, estão perseguindo o próprio Senhor. E eu vou te dizer algo, nesse lugar nós estamos completamente seguros. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos injuriarem, por amor ao meu nome, porque grande é o vosso galardão nos céus. Paulo vai entender isso talvez de uma maneira chocante. Ele estava cego na sua própria religiosidade. Ele passou a perseguir o próprio povo do Senhor. E por isso, ele está dizendo, olha, o que eu fazia, a maneira como eu vivia, é completamente contrária com o que o Evangelho é, com aquilo que o Evangelho comunica ao nosso coração. Paulo estava perdido. O zelo de Paulo podia ser percebido desde a sua juventude, desde a sua tenra idade. Quando você olha em Filipenses, capítulo de número 3, nós vemos um outro trecho autobiográfico, Paulo falando da sua formação, da vida como fariseu. Filipenses 3, verso de número 5. Olha aí na tua Bíblia. Veja como Paulo tinha muitos motivos, até mesmo para se vangloriar como um fariseu. Filipenses 3, 5 diz, eu era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Verso de número 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo se via como alguém exemplar dentro do judaísmo. Nesse sentido, o próprio Paulo havia tomado as iniciativas de perseguir a igreja, a ponto de se disponibilizar como perseguidor. Por isso ele era alguém extremamente conhecido e temido. Quando Paulo se converte, Jesus vai até Ananias. E aí a palavra para Ananias é, olha, há um homem, Saulo, e eu quero que você vá até ele e você ore por ele. Quando Ananias ouve, peraí, Saulo, Senhor, esse homem está devastando a igreja. Ou seja, a fama de Saulo está correndo. O nome de Saulo de Tarso é conhecido entre a igreja como alguém que perseguia cruelmente os cristãos. Por isso ele era temido. Foi exatamente numa incursão de perseguição da igreja que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E aí Gálatas 1,15 fala sobre esse encontro, porque até o verso de número 14, Paulo está falando do seu passado, mas no verso de número 15, ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele, o Pai, decidiu revelar seu Filho em mim. Essa é outra declaração extraordinária de Paulo. O Senhor Jesus não é apenas revelado nas palavras de Paulo. Ele está dizendo, o Senhor Jesus é revelado em mim. Ele é revelado na sua vida. Aí você vai dizer, mas como? Num sentido primário, alguém poderia dizer assim, nas minhas atitudes? Sim, nas minhas atitudes. Mas há algo mais profundo no que está sendo dito aqui. Ele está dizendo que a vida de Cristo agora está unida à vida de Paulo. Irmão, a vida de Cristo está unida a nós. O que isso provoca dentro do seu coração? Não existe corpo sem cabeça e não há cabeça sem corpo. Há algo sobrenatural, meu irmão. Nós fomos unidos a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isso precisa trazer algum impacto na nossa vida. Entenda, nós não estamos aqui para mais um estudo. Eu vim para mais uma segunda-feira, eu estou aqui no Imersão. O que está sendo declarado aqui nessa noite precisa provocar um impacto amanhã na sua terça-feira, e eu declaro isso em nome de Jesus, porque a vida do Cristo foi derramada sobre nós, e então nós fomos trazidos até Ele, nós estamos unidos nele, pela graça, Ele nos chamou no caminho de Damasco. A fúria do perseguidor encontra-se com o amor avassalador de Deus. Sabe Saulo como perseguidor da igreja?
ele descobre em Damasco que ele, na verdade, era a presa que estava sendo perseguida pelo amor de Deus. E quem pode escapar das garras do leão da tribo de Judá? Quem pode escapar, meu irmão? Você pode ir para o mais alto monte. O Senhor já está te esperando. Você pode construir a tua casa no mais profundo vale. Ao chegar nesse lugar mais profundo, o Senhor já está lá. Não há para onde fugir, meu irmão. Se renda ao amor de Deus. Paulo precisou levar um tempo. Paulo rodou, mas ele descobriu no caminho de Damasco que, na verdade, ele estava sendo perseguido pelo Senhor por toda a sua vida e ele sequer percebia. Eu quero dizer, meu irmão, nós somos o alvo do amor de Cristo Jesus. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Altura? Profundidade? Principados, potestades, poderes? Presente, o porvir? Nem a morte, nem a vida, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então se renda a esse amor hoje, em nome de Jesus. Sabe, até os olhos de Saulo serem abertos e ele confessar que o Senhor havia o separado antes de nascer, havia um propósito eterno sobre a vida daquele homem, mesmo que ele ainda não percebesse. Então, quando olhamos para a nossa jornada, e talvez não estamos ainda entendendo o que Deus está fazendo, e isso se aplica também sobre a vida dos nossos, Deus está trabalhando para trazer para junto dele aqueles a quem ele ama. Ele nos escolheu, sabe, antes mesmo de você o conhecer, ele já te conhecia. Não foi você que o escolheu, ele escolheu você. E então, uma vez que isso é revelado ao seu coração, você tem uma responsabilidade de responder ao amor do Senhor, ao chamado do Senhor. E às vezes muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Mas então se eu sou predestinado, eu não preciso escolher. Como que se a predestinação e o livre-arbítrio fossem realidades incompatíveis. Mas eu posso dizer que a predestinação não exclui o livre-arbítrio, não se opõe ao livre-arbítrio, a responsabilidade ética e moral de respondermos ao nosso chamado. Muitos debates são travados dentro dessa temática. E talvez você já tenha ouvido falar sobre os calvinistas e os arminianos, e os calvinistas pregam a predestinação e os arminianos o livre-arbítrio. Mas eu ouvi essa semana, ou talvez há 15 dias atrás, um post do pastor Luiz Saião, comentando exatamente sobre esse debate, sobre essa discussão, sobre calvinistas e arminianos. E eu vou tentar parafrasear o que ele disse. Ele dizia que esse debate, na verdade, já deveria ter sido superado há muito tempo. As pessoas estão gastando muito, gastando forças, porque, na verdade, isso nas palavras do Saião, se eu fosse um calvinista, eu não estaria preocupado com um arminiano, porque eu teria a convicção de que ele foi predestinado a isso. Ele foi predestinado a ser arminiano. E ele diz, e se eu fosse um arminiano, eu não estaria preocupado com o calvinista, porque eu sei que essa decisão que ele fez foi baseada no próprio livre-arbítrio que ele possui. Então, ele fecha isso porque o ponto não é construir um debate, mas é entender que essas realidades se complementam. Desafiam a nossa mente? Sim, mas precisamos reconhecer que a palavra nos diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não tem como você contrariar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos vários textos que nos conclamam, que nos convocam a uma responsabilidade moral de responder a esse chamado. Então, essas duas realidades estão conectadas. Tentar separar isso é tentar separar os mistérios de Deus. E, meu irmão, quem pode ser um conselheiro de Deus aqui nessa noite? É a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelo século dos séculos. A sua mente, a mente do Criador é insondável, então se renda. Ele é Deus e você é criatura. É Ele quem tem todo o poder. É Ele quem é detentor de toda a sabedoria. Então, Paulo se rende. Quando nós olhamos a Epístola de Romanos, Paulo se rende à soberania de Deus. Paulo se rende aos mistérios do Senhor.
E o ponto de Paulo aqui em Gálatas não é construir uma linha teológica sobre predestinação ou sobre livre-arbítrio, embora essas coisas estejam implícitas na epístola. O que Paulo está fazendo aqui é olhando para a sua história, para o seu chamado, e então declarar que existe um plano redentor que alcançou a vida daquele homem, mas não somente a vida daquele homem. Agora, esse evangelho que alcançou Paulo no caminho de Damasco está sendo pregado a toda criatura e nos alcançou aqui nessa noite. Isso é verdade, isso é real. Ele identifica o seu comissionamento, o seu chamado, como um chamado profético. Quando ele diz, o Senhor me chamou, me separou antes de eu nascer, ele está olhando para um chamado profético. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 1. Vamos ler os versos 4 e 5. Veja como Paulo compara o seu chamado ao chamado profético de outros homens no Antigo Testamento. Aqui é o chamado de Jeremias. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É como que Paulo vê o seu próprio chamado. Paulo se vê como alguém escolhido por Deus. E o seu comissionamento é semelhante ao comissionamento de Jeremias. É aquele que vai pregar às nações. O evangelho anunciado por Paulo não é um evangelho apenas para os judeus. É um evangelho também anunciado aos gentios. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Ele entende o seu comissionamento dessa forma, que pela graça ele foi chamado, ele foi trazido à existência. Da mesma forma, esse mesmo evangelho nos atingiu. Ele te chamou porque ele te conhecia antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. E esse amor estava trabalhando. Eu não sei o que você precisou enfrentar, e cada um tem uma jornada diferente, mas você pode entender o que Paulo diz quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, o propósito do eterno Deus. Ele está trabalhando para trazê-lo até a presença dele. Quando eu olho para esse texto, eu tenho clareza de que Deus está trabalhando não apenas para você viver a sua terça-feira coisas boas. Deus não está trabalhando para que a sua semana seja a melhor semana da sua vida. Meu irmão, não se engane com esse tipo de palavra. Cuidado. Deus está trabalhando para que no grande dia você esteja diante dele. E ele possa te dizer, vinde benditos de meu Pai. Talvez amanhã a notícia ruim possa bater à tua porta. Mas as coisas do porvir não podem te separar do amor dele. Então não tema o amanhã. Mas existem principados e potestades. Essas coisas não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo é capaz de discernir essa realidade. Antes mesmo de Paulo nascer, ele é chamado por Deus. E é chamado pela graça. Quando essa palavra surge no texto, precisamos entender que Paulo reconhece. Não há mérito em mim, não há mérito em nenhum de nós para estarmos aqui nessa noite. Se você entrou por essas portas aqui, se o teu coração bate na presença do Senhor, é porque a graça do Senhor está se renovando sobre você. Não havia nada em nós, quando então o Espírito soprou dentro do seu coração e te disse, você é filha, você é filho. Não havia mérito em nós. Isso é a graça de Deus trabalhando. E então, dentro desse lugar, Paulo recebe esse presente de revelar o Filho nele mesmo. Agora, a vida do Cristo, o Pai está revelando o Filho através da sua igreja. Porque Jesus Cristo, quando ora em João 17, eu amo a oração sumo sacerdotal de Jesus em João 17. Olha aí na tua Bíblia em João 17. É o versículo de número 21. Veja esse texto. Jesus está orando por aqueles que ainda viriam a crer nele. Você crê em Jesus? Amém? Essa oração é sobre a tua vida. Então Jesus está orando sobre aqueles que ainda viriam a crer nele por intermédio da palavra. E aí o verso de número 21 diz o porquê. A fim de que todos sejam um,
E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Veja para onde você foi trazido. Para dentro desse relacionamento entre o pai e o filho. Nós fomos trazidos para dentro dessa realidade, mas com um propósito. Para quê? Está aí no texto. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, à medida que nós caminhamos em unidade, nós, não é somente sobre mim, sobre o Zeca, mas quando nós caminhamos como igreja, como um só corpo, em unidade, nele o mundo crerá que o Filho foi enviado. Paulo foi atingido por essa graça. O mundo do fariseu zeloso, de Saulo de Tarso, foi completamente despedaçado. Mas a partir dali, Gálatas 1 diz que ele não consultou carne ou sangue. Ele não foi procurar homem algum. Olha aí Gálatas 1, veja o final do verso 16 e entramos no verso 17. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que Paulo está dizendo? Eu não fui consultar nenhuma pessoa, eu não procurei carne ou sangue e eu nem fui para Jerusalém. Aí você vai dizer assim, mas por que Paulo está dizendo isso? O evangelho de Cristo, que foi anunciado por Paulo aos Gálatas, estava sendo questionado. Em que sentido? Alguns diziam que Paulo, após ter se convertido, ele foi para junto dos apóstolos e então aprendeu os princípios do evangelho juntamente com os apóstolos e supostamente os princípios continham a continuidade da circuncisão. E nós vamos ver que isso é um tema dentro da Epístola de Gálatas. E aí Paulo se afasta dos apóstolos para então pregar o seu próprio evangelho sem a circuncisão. O que esses mestres ou falsos mestres estavam tentando plantar no coração da igreja na região da Galácia do Sul? Que o evangelho de Cristo, o evangelho do Messias, sim, o evangelho do Cristo crucificado é real, mas era necessário continuar algumas práticas do judaísmo. Era necessário continuar praticando a circuncisão, algumas dietas, alguns calendários de festas e luas, para que então o evangelho fosse completo. Paulo está dizendo, vocês estão tentando perverter, porque vocês não serão salvos, porque vocês são capazes de guardar meses ou semanas, festas ou anos. Vocês não são salvos porque vocês têm uma marca feita na própria carne. Vocês não são salvos porque há uma dieta que precisa ser cumprida. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Essa é a mensagem dos Gálatas. Por isso que Paulo está sendo incisivo. Olha, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Eu nem fui para Jerusalém. Por isso, Paulo está trazendo isso de maneira incisiva. Paulo está dizendo que o seu evangelho é um evangelho recebido diretamente do Cristo. E aí ele vai dizer, olha, uma vez que eu fui alcançado por essa graça, não fui procurar homem algum, nem subi para Jerusalém, mas ele diz, parti para as regiões da Arábia. Quando você olha em Atos 9, é o capítulo que narra a conversão de Saulo. Após o encontro de Saulo de Tarso com Jesus no caminho de Damasco, após ele recuperar a sua visão, após a oração de Ananias, o verso número 19 diz, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, o verso de número 19 fala que ele se recuperou, ele permaneceu alguns dias em Damasco. Mas o verso de número 20 já fala de Paulo pregando em Damasco. E entre Atos 9, 19 e Atos 9, 20, se encaixa Gálatas 1, 17. Vá a Gálatas 1, 17. Ele não subiu para Jerusalém, mas ele partiu para as regiões da Arábia. Depois ele retorna para Damasco. Então, provavelmente, entre o versículo de número 19 e 20 de Atos 9, nós temos esse momento em que Paulo sobe
para a região da Arábia. Agora, por que Paulo está falando sobre isso? Por que essa ida para a Arábia é tão importante? É uma das perguntas que surgem a respeito do estudo dentro da Epístola de Gálatas. O que tinha nessa região? Olhem na própria Epístola de Gálatas, no capítulo 4, verso número 25. Olha o que o texto diz. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia. Paulo está falando aqui, por metáfora, é uma alegoria, mas veja a relação que ele faz com a região da Arábia. Ele diz que na região da Arábia está o monte Sinai. Essa região do monte Sinai era uma região muito importante para todo judeu. Nessa mesma região, Moisés recebeu a aliança. Foi na região do Sinai que o povo recebeu a lei do Senhor. Então nós estamos falando de um lugar muito importante para a tradição. Além disso, Paulo, como alguém zeloso, teria a tendência de se espelhar em outros homens zelosos do Antigo Testamento. E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19, porque a região do Sinai também marcou a vida de um homem zeloso no Antigo Testamento. E eu estou me referindo a Elias. 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler os versos 8 a 10. Após Elias derrotar os profetas de Baal, a ira de Jezabel e Acabe se acendem contra Elias. E Elias se coloca em fuga. Quando Elias foge, para onde ele vai? Olhe para o verso número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até onde? Até o Horebe, que é a região do Sinai, que é a região da Arábia, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido o quê? Zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Elias se vê como alguém zeloso, mas o resultado do seu zelo foi o quê? Perseguição. Parecia que tudo estava dando errado para Elias. Então, dentro desse lugar, na região do Sinai, do Horebe, da Arábia, Deus vai até Elias e diz: ainda não acabou, ainda tem uma jornada para você, tem uma missão para você. Você não está sozinho, guarde isso. Você não é o único, porque na sequência do texto, se você olhar o verso número 18, diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que isso representa para Paulo? Paulo é alguém zeloso, ele é completamente despedaçado no caminho de Damasco. Para Paulo, tudo tinha acabado ali. Então Paulo vai para a região da Arábia para estar em um lugar de retiro. E Paulo ali passa uma estação. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Paulo ficou na região da Arábia, mas provavelmente esse tempo foi suficiente e necessário para que Paulo pudesse buscar a presença do Senhor, para que ele pudesse discernir o seu zelo, discernir aquilo que havia acontecido no próprio caminho de Damasco. Você pode entender, irmão, que foi um choque para Paulo. Ele estava achando que estava servindo ao Senhor. E então o próprio Cristo diz: não, você se tornou um perseguidor do próprio Deus, do próprio Senhor. O mundo de Paulo havia desabado, mas ao mesmo tempo, Paulo estava sendo completamente reconstruído. Por quê? Porque se Jesus é o Messias, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento haviam se cumprido. Então, quando Paulo agora olha para Cristo, ele fala: peraí, eu era um homem perdido, mas eu fui alcançado pela graça, porque as promessas que haviam sido feitas de um Redentor, daquele que traria o governo sobre os seus ombros, aquele que reinaria sobre nossas vidas, aquele que venceria a morte, agora está entre nós. O reino estava implantado, algo havia sido inaugurado na cruz do Calvário.
uma nova era. Por isso, meu irmão, que Paulo está dizendo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novos céus e nova terra já foram inaugurados. Mas como assim, Zeca? Eu não estou vendo ainda essas realidades. Eu posso ver essas realidades, porque aqui há novas criaturas em Cristo Jesus. Meu irmão, quando temos esse entendimento, nós podemos alcançar o que Paulo estava dizendo a respeito da nova criação. Paulo agora se torna um pregador dessas boas novas. E então, se os apóstolos em Jerusalém foram discipulados por Jesus por 3 anos, é interessante que Paulo diz, olha, eu só fui a Jerusalém após 3 anos. Olha aí para Gálatas 1, verso de número 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Só então Paulo vai para Jerusalém, 3 anos após a sua experiência na Arábia. Ele passou 15 dias com Pedro. Cefas é o nome aramaico de Pedro. Ele se encontrou com Tiago, o irmão do Senhor. E eu gosto muito de uma expressão que o N.T. Wright faz a respeito dessa estação. Ele diz assim, pensa em 15 dias de um tempo de qualidade. Pensa você está sentado, meu irmão, na mesa com Pedro e Paulo. A conversa, as experiências. E ali eles trocaram, eles ouviram uns aos outros. Tiago, irmão do Senhor, que já era bispo em Jerusalém, uma das colunas da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. Paulo não viu nenhum outro dos apóstolos, mas ali ele tem essa estação de troca, um tempo com os apóstolos. E então ele vai sair de lá, versículo de número 20. E o que ele está dizendo, ele garante, é verdade. O evangelho que eu anuncio não é um evangelho segundo o homem, é um evangelho que eu recebi do próprio Cristo. Verso de número 20 diz, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Verso número 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. O objetivo de Paulo aqui foi fornecer de maneira mais precisa possível a maneira como o evangelho que Paulo estava anunciando era independente de Jerusalém. Porque isso vai fazer todo sentido no decorrer da carta. O evangelho que Paulo estava anunciando não era um evangelho dependente dos apóstolos. Era um evangelho que tinha o próprio Cristo como fonte. Então, depois desse encontro com Pedro e Tiago, aí sim, Paulo vai para a região da Síria e então Cilícia. E é interessante que a região da Cilícia é a região onde está a cidade de Tarso. Ou seja, Paulo volta para sua cidade natal. Ele vai ficar lá por alguns anos, até Barnabé sair de Antioquia para procurá-lo e então trazê-lo para Antioquia para que Paulo estivesse ministrando, ensinando em Antioquia durante aproximadamente 1 ano. Daí surgirão as viagens missionárias, tudo a partir da igreja em Antioquia. Agora, olhe os versos 22 e 23. Nessa época que ele está em Tarso, o que ele pode dizer a respeito dessa estação é: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, nesse tempo em Tarso, ninguém da Judéia conhecia Paulo face a face. Só ouvia dizer, lembra de Saulo? Aquele perseguidor, agora ele está pregando a fé que ele perseguia. Eram os rumores a respeito de Saulo de Tarso, na região da Judéia e em Jerusalém. Mas o resultado disso está no verso de número 24, porque aqueles que ouviam sobre esse milagre não glorificavam Paulo, não glorificavam a história de Paulo. Aqueles que ouviam esse testemunho, o verso número 24 diz, e glorificavam a Deus a meu respeito. A glória é dada completamente ao Senhor. O testemunho de Paulo não serve apenas para estabelecer a sua autoridade como mestre do Evangelho. Paulo não está defendendo uma patente, um crachá de apóstolo. O que Paulo está defendendo é o Evangelho de Cristo. O testemunho de Paulo ilustra alguns aspectos do que, de fato, o Evangelho da graça representa.
alguém que foi alcançado, atingido pelo poder de Deus. As experiências de Saulo, o seu zelo, o conhecimento de Saulo, até os seus exageros, as suas ações desmedidas, a sua disposição de ir para Damasco, você olha para tudo isso e vai dizer, Zeca, essas coisas foram terríveis na vida de Saulo. Mas essas coisas foram instrumentos de Deus para que Paulo pudesse ser sacudido no seu encontro decisivo no caminho de Damasco. E aqui há algo que deve nos atingir, porque Deus estava agindo na vida desse homem improvável muito antes dos seus olhos serem abertos. Talvez você conheça pessoas que você diz, aquela pessoa é improvável. Mas, meu irmão, Deus está trabalhando de maneiras misteriosas. Talvez você olhe para algumas pessoas e diga, dali como alguém pode ser resgatado? Eu vou te dizer, da mesma maneira que você foi resgatado. Porque se você está aqui nessa noite, você é um milagre. Receba, você é um milagre. E isso que é a graça de Deus. Um homem improvável, um homem que ninguém acreditava. Então, ele foi completamente atingido pela graça de Deus, como você também foi. O Evangelho nos fornece uma lente que permite olhar não só para a história das nossas vidas, olhar para o nosso presente, para o nosso dia. O que você está enfrentando hoje? Como foi o seu dia? Talvez você olhe para o seu dia e encontre fracassos, tropeços, mas é exatamente nesse contexto misterioso em que Deus está trabalhando, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando sou fraco, é que sou forte. Sabe, é nesse lugar que o Evangelho da Graça nos dá uma lente para olharmos para as nossas fraquezas e nos rendermos. Porque talvez você se pergunte, mas Zeca, por que Deus não nos fez logo vasos perfeitos? Por que Deus não nos fez pessoas perfeitas logo de uma vez só? Por que Deus não nos modelou de modo em que viéssemos sair daqui refletindo de maneira perfeita a santidade do Senhor? Por que Ele não realizou essa obra de uma vez só? Porque Deus tem poder para isso, não tem? Por que Ele não fez isso? Talvez a resposta esteja em 2 Coríntios, capítulo de número 4. E esse é o último texto que nós vamos declarar sobre as nossas vidas nessa noite. Em 2 Coríntios, capítulo número 4, talvez tenhamos parte da resposta dessa pergunta. Você se pergunta dizendo, mas por que Deus não me fez perfeito de uma vez só? 2 Coríntios 4, verso de número 7, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, porque você é vaso de barro, mas dentro, o conteúdo é precioso. Mas para quê? Olha para o texto, para que a excelência do poder não seja sua, para que a excelência do poder seja de Deus. Sim, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos. Meu irmão, você é vaso de barro, porém não desanimados, perseguidos. Você é vaso de barro, porém não desamparados. Ah, meu irmão, essa é a excelência do poder de Deus. Até abatidos. Você é vaso de barro, porém jamais destruídos. Vá até o verso de número 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Veja o que o texto está dizendo. Todas as coisas existem, até essa luta, até essa pressão, até mesmo quando ainda não conseguimos romper. Mas Deus, por que essas coisas existem e eu não consigo discernir? Mas o Senhor diz que é para que o seu amor seja revelado sobre mim. O texto continua. Existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, e se tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, você é vaso de barro. Contudo, olha o que está dentro. O nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas com os nossos olhos na eternidade, atentando nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
eternas. Sabe por quê? Ele não te fez um vaso pronto, um vaso perfeito para sair daqui, mas um vaso ainda cheio de fraquezas, para que a excelência seja o poder de Deus transbordando através da tua vida. Assim foi com a história de Paulo, assim foi com a minha história, assim é com a sua história, e que também pessoas conheçam a história das nossas vidas, transformados por esse evangelho, e conheçam o Cristo crucificado e ressurreto em nós, para a glória de Deus Pai. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, pela tua palavra revelada, pela tua graça que nos atingiu de maneira poderosa.